escolheram um para ir para o céu, é o vaso para a honra, e outro para ir para o inferno, o vaso para a desonra. Deus escolhe, eu quero que essa turma vá para o céu e acabou, e essa turma vai para o inferno e acabou. Essa é a leitura calvinista, o que eu acho horripilante, monstruosa na leitura desse texto. Mas o que o texto está dizendo, eu cito James Dunn, que é um importante autor pentecostal, um dos maiores estudiosos de Paulo do mundo pentecostal. James Dunn diz o seguinte, abre aspas, a citação é dele, eu citarei e explicarei. O sentido mais natural da metáfora dos vasos de honra e desonra é de vasos empregados para diferentes usos dentro da história. E não escolher esse para a salvação e aquele para a perdição. Não, olha, por exemplo, Deus escolheu Jacó, correto? Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, nesse sentido, Jacó foi um vaso de honra. Mas ele não escolheu Esaú para nada. Nesse sentido, Esaú é um vaso de desonra. Vocês entenderam? Não tem a ver com salvação. Tem a ver com o prestígio que Deus devota a Israel ao escolher para um propósito histórico eletivo e por meio do qual ele é conhecido até hoje, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas ele não é conhecido como Deus de Abraão, e Ismael e Esaú. Por quê? Porque ele não quis escolher Esaú como um vaso para a honra, mas quis escolher Jacó. O que não quer dizer que ele quis salvar um e o outro quis que ele fosse para o inferno. Vocês entenderam? É um uso como serviço ao longo da história, não para ser salvo ou não. O texto não trata disso nesse quesito. Então, vasos para honra e desonra são estes, vasos que ocupam um papel de proeminência. Por exemplo, Deus escolheu Israel para que por meio dele viesse o Messias, correto? Deus não escolheu o Egito, ele não escolheu a Etiópia, não escolheu o Brasil, não escolheu a Argentina ainda bem, né? Brincadeiras à parte, estou brincando, só para quebrar o gelo, né? É só uma brincadeira. Vocês entenderam? Então Deus, quando escolhe Israel, ele não escolhe a Etiópia. Quando ele escolhe Jacó, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele não escolhe Esaú. É nesse sentido em que um é vaso para honra e o outro de desonra. Um teve um papel proeminente de destaque, de privilégio, e o outro não. Não tem nada a ver com escolher esse foi para o céu e não escolher esse foi para o inferno. Não tem nada a ver com isso na Bíblia. Segundo, vasos de ira. Aqui já é meio problemático. Versículo 22, que diz: e que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição. Todo calvinista está nesse texto. Ele parece ter um prazer em dizer, ai que bom que alguma turminha Deus escolheu para ir para o quinto dos infernos, né? E está dizendo lá, olha lá, preparados para a perdição. O texto nunca quis dizer isso. Aliás, me permitam dizer que aqui o verbo preparados, eu já debati isso inclusive em um dos programas, o verbo, que quando fala lá que antes preparou, né? Aliás, deixa eu ver aqui, no 22, perdão, preparados para a perdição. Aqui o verbo preparados, ele vem do verbo grego katartizo. Na verdade aqui o termo é katertismena, que é derivado de katartizo. Katartizo é um verbo que ele ocorre aqui na voz, ele pode aparecer tanto na voz média quanto na voz passiva em grego. Me perdoem aqui por essas questões técnicas, mas isso é muito importante, vocês já vão perceber por quê. Normalmente um calvinista, quando lê esse texto, ele diz, o verbo katartizo está na voz passiva, portanto esses vasos foram preparados passivamente desde a eternidade por Deus para a perdição. Então Deus quis que eles fossem para o inferno e acabou. Por que essa interpretação é equivocada? Aliás, absolutamente equivocada. Porque o fato de o verbo aparecer na voz passiva quer dizer que os indivíduos sofrem ação, mas ele não explica por que eles sofrem ação. Se você pesquisar ao longo da Bíblia toda em Romanos, você verá que as pessoas só sofrem a ira de Deus porque elas estão imersas no pecado. Não porque Deus arbitrariamente escolheu, esse eu quero que vá para o céu e o outro vai para o inferno. É só ler Romanos 2,5. Olha o que diz lá, quem pode ler para nós Romanos 2,5? Quando diz que as pessoas, por viverem diretamente e constantemente no pecado, elas entesouram para si ira no dia do juízo, não é isso? Quem puder ler, por favor. Mas, segundo a tua grandeza e teu coração constituinte, entesouras ira para ti justiçaria e da manifestação do juízo. Então é de acordo com o seu coração impenitente que você entesoura ira para você mesmo. Você que está trabalhando uma ação cujos efeitos danosos recairão sobre você mesmo. É o que diz o texto de Romanos.
Mas o calvinista entende, não, Deus escolheu os para a salvação, esses ele preparou já para a perdição. A Bíblia não ensina isso, ela não está ensinando isso. Os que são preparados para a perdição são aqueles que têm um coração impenitente, que por viverem constantemente assim, de acordo com Romanos 2,5, no contexto amplo de Romanos, entesouram e preparam a si mesmos como objetos da ira divina futura ou vindoura. É o que a Bíblia diz, cara. Mas eu disse agora para vocês que o verbo catartizo, ele pode ser traduzido de duas formas, ou na voz passiva ou na voz média. Muitos estudiosos, dentre eles John Stott e vários outros dicionários que eu cito no livro Expiação Limitada, estão todos lá elencados. Eles vão dizer que o verbo catartizo aqui ele aparece na voz média. A voz média em grego tem a seguinte característica, entre outras, tá? Eu estou sendo bem simples na minha explicação, em razão do tempo também que eu quero deixar para algumas perguntas eventuais de vocês agora. O verbo, a voz média, ela aponta para ações praticadas pelo indivíduo, cujos resultados positivos ou negativos recaem sobre ele mesmo. Então, por exemplo, eu estou bebendo água. Quem está pegando copo sou eu, quem está virando água sou eu vou virar mesmo agora, né? Os benefícios oriundos do ato de beber água, ou seja, me hidratar, me dar um bem-estar e tudo, eu estou fazendo essa ação e cujos benefícios recaem sobre mim mesmo. É a mesma ideia do verbo grego catartizo. Preparados para a perdição, entenda-se, vasos que prepararam a si mesmos para a perdição. Essa é a ideia do versículo 22. Existem vários dicionários, vários comentaristas que trazem essa explicação. Se quiserem ler o meu livro, Expiação Ilimitada, publicado pela editora Reflexão, eu gastei ali umas 24 páginas para explicar Romanos 9. O que eu estou dando aqui é um resumão de tudo que está lá já escrito. Tá? Então, os vasos de ira são judeus, eu coloquei ali, que devido à sua permanência na incredulidade, e não porque Deus arbitrariamente os escolheu para isso, prepararam a si mesmos para a perdição, que eu citei agora o verbo grego catartizo na voz média. Condição esta, porém, que é reversível, desde que eles se arrependam dos seus pecados e creiam em Cristo. Isso está em Romanos 1,16, 10,1 e na continuação do texto de Romanos. Ok? Porque para um calvinista, os destinos das pessoas estão selados. Deus escolheu esse para a salvação, vai ser salvo de qualquer jeito. Deus escolheu esses outros para a perdição, irão para o inferno de qualquer jeito. Mas quando nós lemos Romanos, o texto não diz que tudo está fechado, está em aberto. Por isso que o versículo 22 diz: suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Qual o sentido de Deus ele ter paciência com vasos que ele mesmo destinou de antemão para a perdição? Se ele tem paciência, é porque é possível que eles se arrependam, mudem de conduta e, portanto, em vez de serem incrédulos, sejam salvos. O que desconstrói totalmente a visão calvinista do texto. Qual o sentido de Deus ter paciência com indivíduos que ele já determinou incondicionalmente para o inferno? Qual o sentido? Só faz sentido se eles ainda puderem, pela graça de Deus, se arrependerem dos pecados e crerem em Cristo. Finalmente, os vasos de misericórdia, esses são mais fáceis de ver, porque eles são os judeus e os gentios que são chamados para a salvação no versículo 24, que lemos agora há pouco. Os vasos de misericórdia, o próprio Paulo explica quem são no versículo 24. São judeus e gentios chamados para a salvação. Aqueles que aderem à mensagem do Evangelho e, portanto, ao fazerem-no, são vistos ou tidos como vasos de misericórdia. Por favor, o penúltimo slide. A confirmação profética do propósito de Paulo, ali do propósito de Deus, melhor dizendo, na epístola paulina de Romanos 9. Nesse texto, dos versículos 25 a 29, Paulo não acrescenta nenhum conteúdo novo à sua fala. Eu estou tentando correr porque eu estou preocupado com o horário, tá, gente? E depois, no item B, Paulo continua o seu pensamento dentre os gentios no versículo 24, que é como ele termina o versículo 24. Então ele continua nos versículos 25 a 29. Para tal, Paulo cita os profetas Oséias, ali nos versículos 25 e 26, citando Oséias 2, 23 e Oséias 10, e cita Isaías nos versículos 27 a 29 de Romanos 9. Na verdade, ele cita Isaías 10, 22 a 23 e Isaías 9 para corroborar o seu argumento. E aí, Paulo relaciona as promessas divinas de restauração a Israel
aos gentios, entendendo que os gentios sempre fizeram parte do plano histórico redentivo de Deus. Deus dos judeus, ele sempre quis ser também Deus dos gentios. Ele quis salvar e quer salvar a todos. Mas esta salvação, como vimos de manhã, ela é condicionada à graça e à fé, à recepção da graça de Deus por meio da fé, conforme Efésios 2,8, citado por nós, explicado por nós no contexto de manhã. Isso nos conduz ao último trecho, último bloco, e já estamos concluindo de Romanos 9. Por que Israel tropeçou? Paulo começa com o tema da tristeza em Romanos 9, 1 a 5. Estou triste porque o meu povo não está crendo em Cristo, o povo israelita, mas os gentios estão. Mas por que isso acontece? Os calvinistas dirão, porque Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. E Romanos vai dizer, não é nada disso. As pessoas, os judeus, estão se perdendo porque, apesar de poderem crer em Cristo, resolveram deliberadamente não crer nele. Onde está escrito isso? Versículos 30 a 33. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Ele está criticando os judeus que não fizeram isso que os gentios fizeram. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, que é uma referência a Deus no Antigo Testamento e Cristo no Novo. E olha o versículo 33, como está escrito: eis que opõe-se a uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Então Paulo vai dizer no item B que os judeus tropeçaram na pedra de tropeço, que é Deus no Antigo Testamento e Cristo no Novo. Por quê? Porque não creram em Cristo. E não porque Deus arbitrariamente disse, vou escolher Jacó e vou salvá-lo, e vou rejeitar Esaú e ele vai para o inferno. Não. Israel está se perdendo e indo para o inferno porque, podendo crer, eles deixaram de crer em Cristo. É simples. Mas há esperança para Israel. Nem tudo está fechado, ou deterministicamente fechado. E por que não está? É só ler o texto. É só ler o primeiro versículo de Romanos 10. O que ele vai dizer ali? Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Ô Paulo, mas será que você não sabe que Deus escolheu uns para o céu e outros para o inferno? Não, Paulo não conhecia isso. Paulo não era calvinista. Paulo ora por Israel, por todo o povo. Por quê? Porque ele sabe que a sua condição de incredulidade é temporária. E os judeus incrédulos podem, com o auxílio da graça e por meio da pregação do Evangelho, voltar a crer ou iniciar a crer em Cristo em qualquer momento. E é por isso que ele ora pelos judeus, ele ora pelo seu povo, porque eles estão temporariamente perdidos, mas a qualquer hora destas podem abraçar a fé, podem crer em Cristo e, portanto, podem ser salvos. Esse é um resumo de Romanos 9. Me perdoem por não poder avançar mais aqui, também pelo horário, mas é isso aí. Espero que tenham sido mais uma vez abençoados de alguma forma, e o pastor Daniel nos permitindo, podemos abrir um espaço para algumas questões, como fizemos de manhã, né? Lembrando que eu comentei com o pastor Daniel que eu teria que sair daqui no máximo de tudo umas 4h15,